Boa tarde. Me foi proposto o tema a utilidade providencial da fortuna, que está inserido no capítulo 16 do Evangelho, com o título principal Servir a Deus e a Mamon. O texto nos sugerido está no item 7º do capítulo 16 e vou pedir para que vocês leiam o texto, porque devido ao tempo nós faremos a abordagem apenas da temática. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo aqui a primeira questão levantada, logo no capítulo 16 do tema principal, Jesus coloca a frase máxima que todos nós já conhecemos. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso significava que Jesus estava fechando as portas para aqueles que possuem fortuna, né? E aqueles que possuem, que têm a miséria hoje no seu ambiente social, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Estariam todos eles com o céu garantido, porque são miseráveis, porque somos pobres, porque têm que passar dificuldades? Reflita bem sobre isso. Essa ideia de colocar a riqueza como fonte geradora da desgraça e ter a igreja defendido durante tantos séculos de que a ideia de colocar, a dificuldade de colocar um camelo no fundo de uma agulha, que é mais fácil que isso aconteça do que o rico entrar no reino dos céus. Quantas pessoas detentoras de riqueza, de fortunas, que ficaram completamente à mercê desses pontos de vista ortodoxos, né? Difíceis de se engolir, e permaneceram durante toda a sua existência tendo que conviver com esse dilema. Então não é fácil. A doutrina espírita veio trazer uma reflexão diferente e mostrar que a riqueza, pelo mundo contrário, é um grande benefício para a sociedade onde ela está. E dependendo da pessoa, dependendo do indivíduo que a esteja administrando, ela tem um foco completamente diferente. Ela tem um propósito diferente. Então não podemos associar que a riqueza seja a fonte da desgraça, porque quem administra e quem a mantém é o ser humano, é o homem, e não a riqueza em si. A riqueza não tem poder sobre nada, mas o homem, com as mãos da riqueza, pode fazer muita coisa e trazer muitos benefícios para a sociedade em que vive. Daí um dos pontos principais propostos no Evangelho, que é que Deus, que distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal da perdição, né? Essa é a ideia, que Deus teria colocado a riqueza nas mãos de alguns, já com o sentido de contribuir para a perdição dele, para a desgraça dele, né? Considerando que a vida não está inserida exclusivamente nessa instância material que estamos, mas como é que ficaria, então, essa relação do ser humano, que é portador de riqueza, com esse axioma de que ele não poderia alcançar o reino dos céus? É uma dificuldade para aqueles que não possuem a clareza do Espírito, aquele que não possui a clareza do Evangelho, tentar interpretar essa angústia, né? Então, o primeiro parágrafo do Evangelho, na utilidade providencial, no item 7, logo coloca que seria algo que repugna a razão, né? Deus não vai colocar uma perdição na mão de algumas pobres pessoas, né? Apesar de que rica materialmente, mas pobres espiritualmente, porque não conseguiriam alcançar o tão desejado progresso moral. Mais à frente, coloca que apesar... vem aquela questão, né, que a riqueza ela traz inúmeros benefícios para aquele que sabe bem administrar, mas ela também tem os meios de também fazer perder a pessoa. E no Evangelho coloca aqui que a riqueza, na verdade, ela oferece inúmeras tentações, falando assim espiritualmente, dependendo do grau de moralidade, né, do grau
que o espírito já tenha conseguido atingir de percepção, ele terá muita dificuldade, em algumas dificuldades de conduzir a riqueza e outros nem tanto. Mas, no entanto, vem aí a proposta que a riqueza, querendo ou não, seja para aquele espírito mais maduro ou aquele menos ainda apegado à matéria, ela exerce uma tentação muito grande, exerce uma fascinação. É sempre o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Sem falar também que ela, como diz aqui o Evangelho, é um laço poderoso que liga o homem à terra e desvia por completo seus pensamentos dos céus. E isso no homem comum, tradicional, daquele que vive em função do dinheiro, em função dos recursos que tem para poder satisfazer a si próprio ou aqueles a quem ele ama, ou pelo menos aqueles a quem ele se bem relaciona. Na continuação do texto, coloca que a maioria das pessoas que fogem a importância da família, a importância dos laços, que priorizam a riqueza acima mesmo das relações de sociedade, das relações pessoais, acabam se tornando pessoas pouco sensíveis, né? Mais preocupadas com a maneira de como elas estão ganhando esse dinheiro, como elas vão administrar isso, não porque elas queiram ajudar ou contribuir, mas porque elas temem que isso venha a perder ou que eles venham que outros tomem dele. Então é um medo contínuo, né? Infelizmente uma insegurança que deixa o indivíduo, na sua maioria, como eu falei anteriormente, aqueles que estão mais ligados à situação do terra a terra, extremamente preocupados, com medo de perderem essa fortuna. Muitos deles conquistaram por esforço próprio, alguns herdaram de famílias e outros conquistaram por vezes de uma forma ilegal. E por essa razão, muitos acreditam que a frase de Jesus seja de fato algo, um axioma, né, que não seja possível reverter. Mas é possível reverter. Jesus não quis alegar com a frase de que nenhum rico teria o direito de entrar no reino dos céus. E isso não é bem verdade, até porque ele mostra no encontro com Zaqueu, que era o cobrador de impostos e tinha uma vasta condição financeira, e logo que Zaqueu o aborda, antes mesmo que ele entrasse em sua casa, ele disse: Senhor, de tudo que eu tenho, eu divido e reparto com os pobres. Ele não está falando dos bens que ele recolhe, mas daquilo que está no direito dele, né, como cobrador de imposto, né, com o salário dele, os bens que ele recebia. Então ele diz: tudo que eu recebo, eu divido. E aquilo que eu não tive, que eu faltei com alguém, eu pago até 4 vezes mais. Então, a frase que Jesus dá, apesar da posse, da riqueza de Zaqueu, o que ele diz? Hoje a salvação entrou em tua casa, Zaqueu. Então a gente vê que Jesus não condena em hipótese nenhuma a riqueza, mas o que dela o indivíduo esteja fazendo. Mais à frente, ele vem tratar aqui justamente da temática do moço, né, do rapaz, que Jesus então solicita a ele: desfaz de todos os bens e segue-me, né? Jesus não pretendia que estabelecer um princípio absoluto que cada um devia despojar-se daquilo que possui. Essa não era a ideia, mas o despojar-se das suas fraquezas, das suas futilidades, das suas pequenas atitudes que muitas das vezes causam dificuldade nos relacionamentos, causam problemas na sua vida social, e essas dificuldades estão inerentes à personalidade, à maneira de como cada qual lida com o outro, ou com aquele que lida com seu próprio problema, e nem sempre é tão fácil você
ter uma posse relativamente considerável e você não ser cobrado por familiares, não ser exigido por amigos, é sempre um pouco inconveniente, e devemos admitir que muita gente que possui fortunas, elas são cercadas muitas das vezes por pessoas consideradas assim bajuladores, né? Aqueles indivíduos que os cercam, cheio de boas indicações, de boas ideias, boas sugestões de negócio, mas são pessoas vazias, né? Pouco contribuem com o aspecto intelectual, moral daquele a quem ele está cercando. E esse indivíduo acaba se vendo cercado por pessoas de pouca confiança. E isso envolve familiares, envolve parentes, envolve amigos, e é sempre muito difícil a convivência entre o dinheiro e a sua convivência social. Saber separar isso realmente com segurança é uma maturidade que o indivíduo precisa conquistar primeiro. Vamos entrar aqui. Eu me lembro de um amigo que, certa feita, mais ou menos em 2009, 2010, ele dizia assim: Pedro, eu consegui juntar o meu primeiro milhão. E eu disse: que bom, bacana. Ele já estava mais ou menos há uns 8, 10 anos com a sua empresa, já estava com 15 funcionários da área de tecnologia, e ele agora, eu disse para ele: qual o próximo passo agora? Em que você pretende investir? Ou em que você pretende melhorar em termos da sua empresa, de serviço, infraestrutura? Aproveita esse dinheiro e aplique de uma maneira inteligente para reverter, quem sabe, até no engrandecimento do seu negócio. E ele me disse assim: nem tanto, Pedro. Eu estou pensando, agora minha meta é atingir os 2 milhões. Então eu disse para ele: então, quando você atingir os 2 milhões, qual seria a sua próxima meta? Ele: talvez os 3 milhões. Então, saber o que fazer com o dinheiro, saber administrar esse recurso, é algo que poucos conseguem de fato utilizá-lo de uma maneira providencial. Daí o tema, né? A providência, a utilidade providencial da fortuna. Poucos sabem fazer isso, porque exige um certo grau de maturidade e um desprendimento dos bens terrenos, e que é profundamente necessário que o desprendimento desses bens leve você a pensar um pouco no meio onde você vive. Aquelas pessoas que trabalham para você, as famílias que estão ligadas a esses trabalhadores. Então tem uma série de coisas que poderiam ser motivo de reflexão para aqueles que conseguiram e que conseguem, de certa forma, fazer da riqueza, da fortuna, um grande benefício para aqueles que estão na sua dependência, para aqueles que estão na sua convivência pessoal. Há uma pequena história que conta que inicia assim: o pai, muito rico, pegou o filho, querendo dar uma lição então sobre o valor da riqueza, dos recursos financeiros que era portador, e decidiu levar o filho ao interior de uma casa de uma pessoa conhecida que havia ganho do governo uma mini fazenda para o plantio. Lá chegando, decidiram então passar a noite. Dormiram, e no dia seguinte, quando estavam retornando, o pai, certo de que o filho havia aprendido alguma lição, disse para ele: filho, o que você achou dessas pessoas bem pobres? Ele disse: pai, eu não sei se eu diria isso, porque eles têm 4 cachorros e nós temos apenas um. Nós temos um jardim, uma piscina, que é quase do tamanho do nosso jardim. Mas eles têm um rio
que eles perdem de vista. Nós temos uma varanda coberta e iluminada, mas a varanda deles, que dá direto para as estrelas e para a luz do luar, me encantou. Nós temos nosso quintal, que vai até o portão da entrada da casa, ou dos fundos da casa. Mas eles têm uma floresta gigantesca e belíssima, que passei a tarde de ontem quase toda andando nela, e sabia que não ia chegar ao fim dela. E o pai estupefato, como se quem estivesse refletindo, e aí o filho já interveio, dizendo a ele: obrigado, pai, por mostrar o quanto somos pobres. Veja que a questão da riqueza e da pobreza, às vezes é um ponto de vista daquilo que você possui, daquilo que você gostaria de ter. Nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, principalmente na parte em que os espíritos estão retornando ao mundo corporal, é na segunda parte do Livro dos Espíritos, que inicia no capítulo 7, se não estou enganado. E nas perguntas e nas colocações dos espíritos, conseguimos perceber como é difícil para os espíritos medianos, aqueles que já perceberam que a necessidade do progresso, a necessidade de conquistas pessoais, que é algo tão importante para eles, e o medo de virem a cair nos mesmos barrancos, precipícios que caíram em épocas anteriores, eles mostram a Kardec que o retorno à vida corporal é praticamente uma tortura, porque sabem das dificuldades morais que são portadores e sabem do que terão que enfrentar na Terra por conta dessas dificuldades, por conta dos problemas que causaram em épocas remotas, e isso traz para eles uma sensação desagradável. Então, para eles é muito mais cômodo permanecer no mundo espiritual do que retornar a este cenário em que eles consideram como se estivéssemos descendo a um verdadeiro presídio, né? Emmanuel, na sua mensagem, que coloca a Terra como uma escola, um hospital, e ele traz uma proposta no Educandário da Terra, que aqui retornamos para aprendermos, para nos corrigirmos, e também como oficina, e para também consertarmos os nossos erros. Daí os 3 ambientes: escola como educandário, oficina como conserto e hospital para tratar dos doentes, que somos todos nós. André Luiz, em suas obras, é notório a gente perceber quantas vezes os espíritos que, nessa mesma condição mediana, retornam ao mundo material, e para eles, para muitos deles, uma lamentação, dificuldade, até mesmo, da mesma maneira que nós perdemos nossos familiares aqui, eles, ao passo que têm uma plena consciência, muito mais do que nós que estamos aqui, de que pais, mães, irmãos, parentes mais ligados, amigos, que vão descer ao mundo material, vão enfrentar todas as dificuldades e os problemas que trazem consigo mesmo, eles têm aquela sensação de perda, né? A sensação de que sabe que vão vê-los mais tarde, sabe que irão abraçá-los mais tarde, mas isso leva um tempo que muitos deles entristecem por algum tempo, ficam, de certa forma, constrangidos pelo afastamento daquele familiar tão querido. Aí nós observamos que
voltar ao mundo material é algo que, digamos assim, é algo que não é possível calcular, né? Se você vai se dar bem ou se você vai se dar mal. Aí nós chegamos nessa nossa posição. Somos espíritas, estamos aqui no mundo terreno, ciente exatamente dessa dificuldade que é o retorno e o medo de se voltar e de escorregar dos mesmos erros, né, nos mesmos problemas de épocas anteriores. Então nós chegamos nesse momento, aí veja a importância da doutrina espírita para a nossa vida. É ela que agora está nos mostrando a importância da nossa boa permanência daqui e nos dando orientação de como devemos nos conduzir, de como nos devemos nos comportar. E isso, obviamente, não só para o homem comum, para a pessoa comum, como na maioria de nós, mas para aqueles que são portadores de riqueza, de fortunas. Esse sim, a doutrina espírita exerce um papel fundamental, porque mostra que a questão do interesse, do progresso, da melhoria espiritual, mesmo que ele saiba, ele esteja plenamente consciente de que não vai levar nada daqui para o outro lado. A não ser mesmo que ele queira se iludir, mas sabendo de antemão que não vai levar nada e que depende dele o bem fazer para conquistar suas garantias espirituais, é uma atitude que cabe ao ser que é portador da fortuna. Não é a fortuna que, como dissemos anteriormente, é o problema da humanidade. Até porque a fortuna por si só não tem valor nenhum. Se ela tiver arquivada num banco qualquer, numa conta qualquer, que valor ela vai ter se estiver parada? Mas nas mãos de pessoas providenciais, ela será de uma utilidade extraordinária. Pessoas que visem a pesquisa, a tecnologia, a saúde, invista em recursos para a indústria farmacêutica, para descobrir doenças, problemas mais sérios. Então, quando você utiliza essa fortuna para o bem da sociedade, você está contribuindo para o avanço dela. E, em consequência, você está contribuindo também para o seu progresso. Então, não podemos dizer que a fortuna ela é uma desgraça ou uma perdição na mão daquele que a possui. Pelo contrário, é um grande benefício, se ele souber bem administrar. No texto do Evangelho ainda continua assim. Olha aqui o parágrafo. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, o que dissemos agora há pouco, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Mais à frente coloca assim, já fazendo aqui o encerramento, no final do parágrafo diz assim, se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sim, sem nenhuma contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulos, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerado elemento de progresso. Eu guardei aqui um texto de Paulo em Atos, no capítulo 20, 35, que diz mais ou menos assim. Vamos então aprender que a solução dos graves problemas sociais começa pela conversão de nossas atitudes. A sociedade já nesta terra será não só justa, mas feliz. É isto que Jesus Cristo nos ensinou. A alegria maior é a de quem dá. Olha, Paulo, naquela época, fazendo assim uma leve analogia ao texto que Paulo havia deixado mais atrás, que entre a fé, a esperança e a caridade é a maior dentre delas,
vem justamente se ajustar a essa finalização dele, que a alegria é para aquele que dá e não para aquele que recebe. Então, se você tem fortunas ou tem recursos que possa contribuir com o meio que você vive, faça disso uma oportunidade de progresso, uma oportunidade de garantias para você. Não que você esteja apenas com esse propósito de garantir a sua vida espiritual, mas quando você enche o seu coração de esperança, quando você acredita que é possível e que é possível que a humanidade será diferente, que nós estamos seguindo para um progresso muito maior de que ainda não temos essa ciência, faça a sua parte. Façamos todos nós a nossa parte. Cada um de nós passamos a contribuir na vida, naquilo que ela nos proporciona. Cada qual a sua maneira e da sua forma de ver as coisas. Mas algo que nós não podemos nos furtar é de que o bem deve ser feito em qualquer circunstância e em qualquer momento de nossa vida. Não precisamos de fortunas para realizá-lo. Ouvimos de pessoas que dizem assim: se um dia eu ganhar na loteria, hoje Mega Sena, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu juro que eu vou me dedicar à pobreza, que eu vou erguer locais de trabalho, recreação, todas essas, como se Deus fizesse acordo ou negociação desse tipo. Ele pode querer enganar a si mesmo, enganar os outros, né, que pensam como eles, mas não poderão enganar jamais a providência divina e os planos que temos cada um de nós em nossa vida. Se você não conseguiu conquistar a sua fortuna, a sua riqueza, lembra da história do João, que é narrada por Humberto Campos, e aqui eu vou tentar reduzir o máximo possível. João, que havia desencarnado, depois de tentar fazer a caridade e teve dificuldade, tentou ouvir as pessoas e isso enfrentou alguns problemas, tentou auxiliar pessoas de todas as formas, mas sempre lamentava que ele não estivesse preparado para isso. E João então passou a se dedicar às suas conquistas morais. Sabia que ele gostava de mentir, sabia que ele gostava de ludibriar os outros, sabia que ele gostava de umas histórias mal contadas, sabia que ele gostava de inventar isso ou aquilo outro. Então ele passou a se vigiar e se policiar a cada pensamento, a cada gesto, a cada atitude. Quando ele desencarnou, estava num quartinho pequeno com mais 3 indivíduos. Uma moça que adentrava na sala de maneira muito elegante e simples. Quando chamou o nome dele, ele diz que gelou da cabeça aos pés. E essa moça, então, ele se levantou, foi até ela, e ela então o conduziu para uma sala que ficava conjugada onde ele estava. Nessa sala ele estava em pé e entraram dois outros espíritos belos e mostrando muita autoridade. Ele então achou que seria o momento do purgatório dele, o momento do julgamento, dentro da visão convencional de João, achou que seria julgado naquele momento. E ambos traziam nas mãos uma coroa. A jovem pegou a coroa das mãos desses homens e conduziu até a cabeça de João, que, estupefato, em lágrimas, não entendia o que se passava. E ela explica: João, sabemos que tiveste dificuldade da caridade, na dificuldade de estender as mãos àqueles que precisavam, de emprestar os ouvidos àqueles que precisavam ouvir. Sabemos de toda a tua dificuldade, mas o esforço que fizeste para deixar de ser aquele homem velho que foste, que já trazias de outras existências, mesmo que não soubesse, foi uma conquista gigantesca para teu espírito. Essa aqui é a coroa daqueles que fazem a boa batalha, que vão
lutar pelo seu esforço moral, pelas suas conquistas pessoais. E isso foi o que você fez, com muita hombridade e com muita integridade. Daí esta coroa, mais do que merecida para você. Então, que fica a história de João para todos nós e a certeza de que cada qual fazendo o seu próprio esforço, haveremos de cada um de nós e albergando bem a ideia da doutrina espírita em nossa vida, na nossa conduta, na nossa maneira de pensar e nos relacionarmos com os nossos irmãos, vamos silenciosamente. Não precisa que ninguém faça nenhum espetáculo para dizer que conquistou isso ou aquilo, mas em silêncio vamos galgando esses espaços de cada um de nós. Não precisamos ferir ninguém, magoar ninguém e nem querer passar na frente de ninguém, porque a conquista, os valores morais são sempre individuais. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja.